Olá, meu nome é André Valente e serei seu professor de língua portuguesa na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Na aula de hoje, falaremos sobre informações implícitas, pressupostos e subentendidos. O que é um pressuposto? O que é um subentendido? Como lemos essas informações? Essas e outras questões. Vamos lá? Olha o que está escrito nesta matéria. Preste atenção na manchete, ou seja, no título. Mulheres já podem dirigir na Arábia Saudita. Notícia de 24 de junho de 2018. Então nós vimos uma informação sobre um fato. Mulheres já podem dirigir na Arábia Saudita. Informação objetiva. Informação que nos diz algo que aconteceu em uma determinada data. Ok. Agora, o que não foi dito nessa informação? Não foi dito que mulheres não podiam dirigir na Arábia Saudita antes de 24 de junho de 2018. Isso não está escrito. Mas é óbvio que isso pode ser deduzido graças a uma palavra que está nessa manchete. A palavra já. O simples uso dessa palavra nos diz que antes dessa data, 24 de junho de 2018, as mulheres não podiam dirigir na Arábia Saudita. E que a partir dessa data, as mulheres podem dirigir na Arábia Saudita. Aqui nós temos um outro exemplo nessa charge. Um político diz: neste bolso nunca entrou dinheiro público. E alguém na plateia diz: tá de calça nova, né? Isso é o que foi dito, nós conseguimos ver. Porém, o nosso entendimento sobre essa charge, ele não é dado só pelo que foi dito. Além do que foi dito, nós conseguimos entender e concordar com ela, achar certa graça a partir do contexto. Então, olha só. O que foi dito nós já vimos. Agora, o que não foi dito? Neste bolso. Quando ele diz neste bolso, o uso desse pronome, dessa contração entre a preposição em e o pronome este, que forma a palavra neste, nos diz que ele está falando do bolso da calça dele. E não do bolso de outra pessoa. Então, ele está falando do bolso da própria calça. Quando ele fala de dinheiro público, ele está falando, obviamente, de um dinheiro público que não deve mesmo estar no bolso da calça dele, porque não pertence a ele. Ele não está falando, por exemplo, de um salário que um servidor público, como um deputado, um senador, um presidente, um governador, um prefeito, qualquer pessoa que ocupe um cargo público, recebe um salário que é dinheiro público, mas esse é um dinheiro público legal. Esse é um dinheiro público que está dentro da lei. Agora, quando ele fala que neste bolso nunca entrou dinheiro público, ele não está falando desse salário, ele está falando de um dinheiro público ilícito. Essas palavras ajudam a gente a entender o contexto. Além de entendermos o significado dessa mensagem por meio das palavras, ou seja, do léxico, nós também entendemos o significado por causa da situação que está acontecendo, das pessoas envolvidas. Olha só, o enunciador, que é o político que fala, ele acredita que os enunciatários, ou seja, o público, se importam com a sua conduta. Porque se ele não acreditasse nisso, ele não estaria dando esse tipo de explicação, falando isso. Nós sabemos que um político, quando está em campanha, ele se preocupa em dizer coisas que agradem ao seu eleitorado. Então ele só falou isso porque ele sabe que isso agradaria ao seu eleitorado. Mas nós também conseguimos perceber no contexto que um dos enunciatários, uma das pessoas que está no público, não acredita no que ele está falando. E por isso ela faz esse tipo de questionamento que a gente viu na charge.
Então veja, essa situação ela pode ser interpretada pelo que está escrito, mas também pelo que não está escrito. Esse processo de entendermos o que está por trás da mensagem transmitida se chama inferência, que tecnicamente pode ser definido como a conclusão a que se chega a partir de indícios, o resultado da competência linguística e do conhecimento de mundo. Então, nessa tirinha, por exemplo, nós vemos aqui a professora perguntar: quem não entendeu, levante a mão. E aí, o personagem Manolito levanta a mão. E a professora diz: o que você não entendeu, Manolito? Reparem na expressão da Mafalda, que não é uma expressão de felicidade, ela já mostra uma preocupação com a situação. E no último quadrinho, o desfecho com a declaração do Manolito. Ele diz: nada, desde março até agora. Bom, nós poderíamos inferir, ou seja, interpretar muita coisa da fala do Manolito. Nós poderíamos entender que a professora não fala de uma maneira fácil e por isso os alunos não conseguem entender o que ela fala. Nós só temos ali a fala do Manolito, mas podemos interpretar isso? Podemos. Podemos interpretar também que o Manolito ele tem alguma dificuldade de entendimento, de aprendizagem, e que por isso ele não consegue entender nada. E podemos entender também que a tirinha faz uma certa crítica à educação, mostrando que o processo de educação numa sala de aula não tem conseguido obter o resultado que se espera, que é fazer com que os alunos aprendam. Tem um outro dado interessante nessa tirinha, que é quando ele diz de março até agora. Quando ele diz isso, nós também temos uma informação implícita, que é essa fala é feita, no mínimo, depois de 2 meses. Por que eu posso dizer isso com tranquilidade? Porque se fosse com 1 mês, ele não diria de março até agora. Ele diria, desde o mês passado, eu não entendi nada. Que seria o mais comum. Quando ele diz desde março ou de março até agora, nada, ele na verdade está mostrando que já passou mais de 1 mês. Portanto, a partir de 2 meses. Mostrando que durante todo esse tempo ele não entendeu o que estava sendo falado. Essas informações que não estão visíveis, mas que nós conseguimos inferir a partir de indícios, ou seja, de elementos que estão ou na linguagem verbal ou no contexto da história, são chamadas de informações implícitas. E há 2 tipos de informações implícitas que nós podemos falar aqui. Existem os pressupostos e os subentendidos. Vamos falar dos pressupostos. O que é um pressuposto? Como diz a palavra, um pressuposto é algo que é suposto antes mesmo de eu falar. E, portanto, a linguagem ela já vem carregando uma ideia que é colocada no discurso. Então vamos entender bem aqui. Olha só, se nós lermos essa frase, Brasil retoma relações com a Venezuela. O que nós conseguimos entender dessa fala, além do que está escrito? Que com o uso do verbo retomar, significa que já existiam relações entre Brasil e Venezuela em um outro momento. E que em um determinado instante essas relações foram rompidas. E que elas passam a voltar a acontecer depois de um determinado tempo. Por isso o verbo retomar. No segundo caso, nós temos aqui, Portugal passará a cobrar impostos de estrangeiros. Aqui nesse caso, com o verbo passará conjugado aqui no futuro do presente, nós conseguimos entender que Portugal não cobrava impostos dos estrangeiros até aquele momento, mas que existe uma previsão de que Portugal, existe uma certeza, porque o verbo está no indicativo, de que Portugal
vai começar a cobrar impostos a partir de um momento no futuro. Então, quem nos dá essa informação é o verbo. Então, nesses dois casos, as informações que estão implícitas, elas podem ser inferidas, elas podem ser percebidas por meio de marcas linguísticas. Então, nós podemos dizer que o pressuposto é o processo de inferência que acontece por meio das marcas linguísticas. E quais são aí os índices de pressuposição? Ou seja, que tipo de marca linguística nos ajudam a perceber o que está por trás do texto, ou seja, o que está no discurso. Tá? Os verbos que expressam estados ou condições, como por exemplo na frase trabalhadores continuam insatisfeitos. Com o verbo continuar, que nós aprendemos como verbo de ligação, nós temos a seguinte informação: havia uma insatisfação e essa insatisfação permanece. Então, esse verbo, ele passa essa ideia de algo que permanece. E, portanto, ao lermos esse verbo, nós temos essa informação implícita. Advérbios. Presidente ainda não escolheu ministro do STF. Olha só, com esse advérbio ainda, nós temos a ideia de que algo já deveria ter acontecido. Havia uma expectativa de que algo já tivesse acontecido. Porém, no momento em que essa frase é proferida, é escrita ou falada, aquilo não aconteceu. E aí a palavra ainda traz consigo a ideia de que existe uma certa ansiedade por esse acontecimento. Tá? Preços dos alimentos diminuem novamente. Olha só, aqui o advérbio novamente, ele passa para nós a ideia de que houve já uma diminuição de preços dos alimentos e que volta a acontecer uma diminuição. Então, o novamente enfatiza isso, que a diminuição de alimentos tem sido uma constante no tempo. E essa informação ela não precisa estar escrita, só o uso da palavra novamente já nos ajuda a entender isso. Adjetivos, como na frase, Rússia faz novos ataques à Ucrânia. Então veja só, o adjetivo novo aqui, ele mostra que houve outros ataques. E que além dos ataques que já houve, está acontecendo outro ataque. Esse ataque é novo. Então o uso do adjetivo enfatiza que esse ataque não é único, que já aconteceram outros e que esse é um novo ataque. Além do uso de palavras, nós temos também orações, que nós aprendemos como orações subordinadas, que também podem trazer informações, como por exemplo, as orações adjetivas restritivas. Como nesse caso aqui, empresários que não investem em inovações perdem bons negócios. Reparem que nós damos uma seguinte informação, que empresários perdem bons negócios, mas quais empresários perdem bons negócios? Todos? Não, somente aqueles que não investem em inovações. Então, essa oração nos ajuda a restringir a informação. Não estamos generalizando, estamos falando de um grupo específico. Então, isso é uma informação que está implícita aqui na estrutura. No outro caso, empresários que visam ao lucro não se preocupam com os trabalhadores. Escrita dessa forma, com essas vírgulas isolando, essa frase, ela generaliza o sentido da palavra empresários. Então ela está nos dizendo que todo mundo que pode ser chamado de empresário visa ao lucro. E que, portanto, essas pessoas, por visarem ao lucro, não se preocupam com os trabalhadores. Então essa aqui é uma informação que generaliza. E o que faz diferença aqui na escrita é a vírgula. Na fala, é uma certa pausa que pode ser dada para falar, para marcar que está se generalizando a informação. E tudo isso são informações que estão por trás do texto escrito, do texto falado. Já os subentendidos
são aqueles que podem, são sentidos que podem ser inferidos a partir do entendimento de referências feitas pela linguagem ao mundo e da nossa compreensão de mundo. Então, a linguagem faz uma referência ao mundo e nós temos um entendimento sobre o mundo. Juntando isso, nós conseguimos fazer inferências sobre aquilo que é dito, sobre aquilo que lemos, tá? Então, nesse sentido, ao contrário dos pressupostos, que são bem objetivos, porque nós podemos apontar no texto, olha, tá vendo aqui? É aqui que nós podemos entender isso. Tá? No caso dos subentendidos, não. Como eles dependem de uma interpretação de contexto, eles são subjetivos. Então, vamos pegar aqui esse exemplo. Na música do Lulu Santos, em que ele diz: eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Quando ele diz isso, ele disse antes que ele gosta tanto, da pessoa a quem ele está transmitindo essa música, essa mensagem, essa declaração de amor, que o tanto que ele gosta, ele prefere não falar em palavras. Ele prefere deixar subentendido de outras formas. Então, ele não mostra explicitamente, fica implícito. Implícito como uma ideia que existe na cabeça, lembrando que ninguém pode saber as nossas ideias a não ser que nós falemos. Então é uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. O que ele quer dizer? Que ele não precisa falar e que a pessoa também não precisa nem demonstrar que sabe, porque o mais importante é o que ele sente e que ele deixa ficar subentendido. E na sequência da música diz ainda: pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. A alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Então, ele confirma aqui que ele não diz. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. Por que ele diz isso no final? Porque ele sabe que, como ele não falou nada, pode ser que ele esteja interpretando os sinais da outra pessoa, ou até mesmo os seus próprios sentimentos, de uma maneira subjetiva. E pode ser que em outro momento, ele entenda que ele estava equivocado. E aí ele diz: se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer e não a outra pessoa, já que ele não explicitou o que ele sente. Então o subentendido é isso, é aquela informação que fica, que não é dita, que está implícita não só no discurso, mas no contexto em que o discurso acontece, e que só por meio das falas não é possível nós recuperarmos. Por quê? Porque depende de uma interpretação. Então, se nós não fazemos a interpretação, nós não captamos a situação, a informação implícita. Eu trouxe aqui um exercício para ver se você está entendendo o nosso conteúdo. Vamos dar uma olhadinha? E assim, chegamos ao final dessa nossa aula. Eu espero que você tenha gostado. Acesse os links da plataforma para ter mais conhecimento sobre o assunto e vamos a uma reflexão sobre o conteúdo desta aula. O que se pode dizer pode ser dito claramente, e aquilo de que não se pode falar tem de ficar no silêncio. Ludwig Wittgenstein. Bons estudos e até a próxima aula.